Oi, gente. Vamos falar hoje sobre um assunto que eu acho assim da extrema importância, hein? Pensa bem, desejo. A nossa entrevistada de hoje, né, na nossa live, ela mora na Colômbia. Ela é brasileira, e ela é psicóloga, sexóloga, ela é especialista em diagnóstico. Ela é uma comunicadora, escreveu esse livro que a gente vai conversar sobre ele. É um livro muito interessante chamado Desejo. Eu estava lendo esse livro hoje e eu vou perguntar para ela um monte de coisa que eu li ali no livro, que eu achei muito interessante essa maneira como ela trata o desejo, né? E a falta de libido, que a gente fica pensando que é uma coisa que às vezes está mais restrita, uma faixa etária. Não. Ela disse para mim, quando eu liguei para a gente conversar sobre esse assunto, que 50% ou mais, depois ela vai dizer, no consultório que a procuram e também no programa de rádio que ela tem, as pessoas falam com falta de desejo, né? Falta de libido, como se tivesse acabado a libido. Então, eu acho que vai ser muito interessante. Eu estou aqui falando, esperando vocês entrarem, estou vendo várias pessoas entrando. Beth Pinto já entrou, Filon, Raquel... Tatu Cru, não sei, tem outras pessoas, Mili Lemos. Enfim, eu tô vendo várias pessoas aqui acenando. Eu fico pertinho, gente, porque senão eu não consigo ler. Eu tô ficando um pouco mais para trás. Tem um abraço aqui da Alemanha, que bárbaro, maravilha. Marlene Oliveira. É um assunto muito, eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo, homens e mulheres, em qualquer faixa etária, porque envolve o relacionamento humano. Eu acho que é fundamental a gente poder entender o que se passa. E tem uma coisa que ela diz no livro que eu achei muito interessante, viu, gente? Ela diz que o desejo é uma decisão. É uma decisão. E ela conta vários casos no livro dela, onde ela orienta os casais, né, para tentarem recompor a vida conjugal e ensinar um caminho para reavivar, né, a libido e o desejo. É muito interessante o livro. Eu espero que ela publique no Brasil. Eu li em espanhol. O livro é muito didático, é claro, é tranquilo de ler e a gente aprende muita coisa. Cecília Veloso, Léa Sarmento, tem várias pessoas aqui entrando. Vou chamar, daqui a pouquinho já vou chamar a Flávia para a gente começar a conversar. A Flávia, além de tudo, é uma mulher linda, hein? Vocês vão ver como é que ela é bonita, beça. É o carioca, né? Oi, Oi, Márcia! Flávia! Prazer estar com você. Prazer o meu, tô feliz, feliz. Ou seja, fazer um live em português depois de tantos anos, eu tô achando emocionante e tô bastante agradecida com esse convite teu. Olha, Flávia, eu que adorei, porque quando a nossa amiga em comum, a Luciana Savagé, falou de você, eu comecei a procurar as suas coisas todas. E vi que você tem uma atividade muito forte na Colômbia, você é uma personalidade na Colômbia, tem uma influência muito grande em todas as coisas que você faz. E essa parte de sexóloga, né, é uma coisa assim que tem que levar uma intimidade e, ao mesmo tempo, uma seriedade. E você consegue, né, contrabalançar todos os dois lados. Parabéns, Flávia. Obrigada. Eu vou te contar uma coisa, é muito engraçado porque eu moro aqui na Colômbia já são 14 anos e eu trabalho em meios de comunicação há 12. E no princípio era todo um desafio porque nunca no país ultracatólico e conservador ninguém falava de sexo. E eu me lembro que eu tinha um amigo chileno que dizia: vai tranquila, porque eles perdoam pelo fato de você ser brasileira e porque ficam na dúvida se o que você disse foi o que você disse mesmo, se não foi um erro de tradução. Então, no princípio, eu fui um pouco pisando em ovos claro, não foi tão fácil, obviamente, ou seja, eu levava muita cacetada, né? Tem gente que associa Brasil, você sabe, com libertinagem, com progressão, não tem ideia, né? Não sabe qual é a realidade da gente no Brasil. E eu fui ganhando terreno com suavidade, mas mostrando que a sexualidade é natural, é parte do ser humano, né? Então, hoje em dia, já tem uma relação, digamos, com a Colômbia de tranquilidade quanto a isso. Eles já sabem o que eu vou falar, já sabem como eu sou e já perdoam. Mas eu vou te dizer uma coisa, ser brasileira ajuda, sabe? A gente carregar
o Brasil muito grande nas costas, um idioma que eles não entendem, porque é muito difícil entender português, eu acho que foi uma coisa que me abriu bastante o caminho, sabe? Tenho muito orgulho de ser brasileira aqui fazendo esse trabalho na Colômbia. Mas eu acho maravilhoso, admirável, até porque eu estou lendo o seu livro. Eu espero que você publique em português. Cadê a capa? Meu Olha editor capa. está feliz com isso. Gente, a ideia de publicar em português, meu editor, tudo o que ele quer. Mas você sabe que essa coisa do idioma é tão interessante que quando você fala com alguém daqui sobre o comércio no Brasil, o primeiro que eles dizem é muito difícil. Entrar no Brasil é difícil. Olha. Porque a gente tem essa coisa do idioma, a gente, querendo ou não, se protege bastante. A gente é muito brasileiro de ter uma proteção interna. Então eu digo ao editor, vamos, publiquemos no Brasil, vamos fazer esse risco, vamos correr o risco no Brasil. Eu estou vendo que está entrando várias pessoas aqui em espanhol, que eu acredito que são também seus... São meus seguidores, vão ficar bravos que a gente está falando em português, porque eles ficam bravíssimos se eu falo em português. Eu não entendo, não entendo. Para um pouquinho de espanhol também, né? Isso, você pode falar aqui um pouco. Ah, e tem um detalhe, Márcia, eu falo mal espanhol. Ainda tem esse detalhe, eu falo com um acento carregadíssimo. Então eu digo que o colombiano tem um coração enorme, porque além de tudo fez força para me entender nesses anos todos, né? Eu não tenho um espanhol bom, eu aprendi de papagaísmo. Eu cheguei nesse país, eu não sabia falar nada que não fosse bésame mucho. Ou seja, então eu fui aprendendo, escutando as pessoas falando e repetindo, repetindo. Então é legal. E o livro está maravilhoso. Obrigada. Flávia, me diz uma coisa. Eu achei interessante porque você disse que o desejo é uma decisão. Como assim o desejo é uma decisão? Olha só, Márcia, nós somos seres desejantes, né? A gente nasce com desejo e a gente tem desejo até a morte. A gente, quando está para morrer, a gente deseja viver. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, no Corredor da Morte, tem um livro interessantíssimo que eu fui ler para esse livro meu, que os últimos desejos dos que vão ser eletrocutados antes da morte, e são desejos incríveis, desde a comida até o padre, ou o encontro, uma carta. Então você vê que a gente nunca deixa de desejar. A gente, no momento em que chega a esse mundo, a gente começa a desejar e é parte de nós. Então, quando eu digo que o desejo é uma decisão, é porque nós deixamos que esse desejo se durma. A gente deixa que o desejo, de alguma maneira, fique abandonado. Por quê? Por várias razões. Desde traumas, causas médicas, até o não autorizar-se o desejo. Ou seja, nós temos que autorizar-nos a sentir desejo. Mas a nossa mente nos bloqueia de tal maneira que não podemos, ou porque temos a culpa e não é bom e o outro não tem o mesmo direito, ou porque temos medo à felicidade, ou pior, temos medo aos nossos desejos, que muitas vezes podem ser assustadores. Pois é, agora eu achei também muito interessante, porque você, quando fala sobre o desejo, você diz que o desejo é multifuncional, né? Ele é vários, vamos dizer, você falou da parte cerebral. A gente sabe que o cérebro tem uma questão importante, né? Com a serotonina e tudo. E você teve que até conversar com médicos, psiquiatras... Um psiquiatra. Para escrever isso. Mas pensando assim no cérebro como um todo, né? Brigando. Você está brigando aí com a câmera. Estou brigando aqui, não é? É que eu tenho aqueles stands e ele está um pouquinho, ele levou umas palmadas esses dias, porque eu estava um pouco agitada, então ele agora está com dificuldade de manter o celular fixo. Mas eu já consigo. Estou aqui brigando com ele, mas ele já me obedece. Ô, Flávia, eu estava querendo saber o seguinte: o que define assim uma questão assim, eu quero isto, e como é que o corpo da gente funciona quando a gente quer uma coisa, quando a gente tem um desejo? Olha, a gente não pode dizer que a gente está separado do corpo da mente. Tudo que passa na nossa mente se traduz no corpo. Isso é muito importante saber, porque a maioria das pessoas que decidem renunciar ao desejo, de uma ou outra maneira, terminam adoecendo. Porque já que o desejo é parte de nós, se a gente chega e diz, eu não vou querer porque esse desejo me assusta, isso, obviamente, que vai ter um reflexo. Agora, por que eu consultei um psiquiatra? Porque existe uma parte depressiva, existe uma parte hormonal aí. Inclusive, a minha dúvida desde o início é, o que vem primeiro, a falta de desejo ou a depressão? É a depressão que causa a falta do desejo? Ou não desejar coisas na vida é o que me leva à depressão e à falta de alegria com a vida? Porque esse tema de não querer desejar,
quase todos nós temos e não nos autorizamos. Quer dizer, quantas vezes... Eu tenho uma conferência que eu faço aqui que chama-se Felicidade e Sexo. Eu digo, quantas vezes que a gente está com vontade de fazer coisas na vida e não nos permitimos, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que estar bonita, a gente tem que ser magra, a gente tem que cuidar da casa, tem que dar atenção aos filhos, tem que dar atenção à família, tem que ter boas ideias. A gente tem tantas coisas na vida que a gente não se permite e não se deixa. E chega um momento que o corpo se ressente, e é quando vem as doenças. Nenhuma doença está desconectada da mente, nenhuma. O que vai definir aonde aparece essa doença é um componente genético e, obviamente, toda essa parte ambiental. Mas todas as doenças têm um fundo psicológico muito forte e muitas vezes do desejo. Quer ver outra coisa? Eu digo assim, se a gente pudesse viver o desejo com naturalidade, com normalidade, a gente teria menos doenças mentais, menos neuroses e menos crimes passionais. Porque a base desses três está em um mau manejo desses desejos e da sexualidade. Reprimidos, né? Tudo reprimido. Que sai um desejo mal canalizado ou uma sexualidade mal trabalhada, por algum lado sai. Olha o que acontece na Igreja Católica, minha gente. Eu acho que o maior exemplo está nos nossos olhos. Quando você faz essas renúncias que não são naturais no ser humano. Quando você não aceita a tua própria psique. Eu posso desejar tudo, mas não significa que o meu corpo faz tudo. Por quê? Porque a mente é transgressora, o corpo é moral. Ou seja, o que te define como pessoa não é o que você deseja, o que você pensa, é o que você faz. Então tem uma diferença muito grande aí entre corpo, desejo, mente, entre a vida. E as pessoas têm medo de que tudo que elas desejam e pensam se torna realidade. Então a gente se proíbe. Eu não posso pensar nisso, nem pensar. E a gente começa a gente bota a mão aqui e diz, nem pensar, é uma coisa muito brasileira, até nem pensar. E a gente não se permite pensar, porque a gente tem tanto medo que as coisas se tornem realidade que a gente vai bloqueando, renunciando e bloqueando. E isso adoece. Nesse bloqueio, né, Flávia, tem gente que também toma muito remédio. Os medicamentos também cortam, né, a libido, né? Não cortam? O medicamento ser feliz. A gente quer comprar. A gente está triste, a gente compra um antidepressivo. A gente quer emagrecer, a gente compra um medicamento para emagrecer. A gente não está com sono, a gente compra um medicamento para dormir. Então, isso é um problema, Repuccia, é um problema da cultura de consumo rápido, de felicidade rápida. Então, eu vou à farmácia, eu compro rapidamente alguma coisa e resolvo meus problemas. Eu não estou resolvendo. Eu estou simplesmente adormecendo a realidade. E o desejo entra aí também. As pessoas que fazem uso de antidepressivo são pessoas que estão, de alguma maneira, matando o desejo. Quando eu vejo pacientes aqui, a primeira coisa que eu pergunto é, me dá uma lista dos remédios que você está tomando. É fundamental, porque eu não posso ver um paciente que tem a falta de desejo sexual e está em antidepressivo. Entende? Eu tenho que trabalhar isso de alguma maneira. E por isso que eu fui esse psiquiatra que eu digo que é o meu psiquiatra de cabeceira, que é para quem eu mando todo mundo e ele me manda todo mundo. Porque chega um momento que a gente tem que fazer um acordo dos medicamentos. Agora, Flávia, quando eu falei aqui antes, estava te apresentando, eu disse que quase 50% das pessoas que te procuram falam desse problema da falta de libido. É isso mesmo? Eu estou com a proporção exata? Não, é impressionante, Márcia. Olha só, eu nos últimos anos, por que eu escrevi esse livro? Eu me dediquei todo ano passado a esse livro, porque nos últimos anos eu comecei a ficar muito impressionada, inclusive dos jovens. Você hoje está vendo, inclusive, essa geração de millennials que não conseguem entender o que são os desejos e não estão conseguindo relacionar-se com os próprios desejos. Então, cada vez mais pessoas que me escrevem, ou em consulta, ou nas conferências, e dizem, olha, eu não sei o que acontece. Ou seja, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom casamento, eu tenho uma casa, eu tenho tudo que eu sempre quis ter, mas chega na noite, eu não tenho vontade. O que eu faço? Meu casamento vai acabar, porque eu consegui tudo que eu queria na minha vida, mas eu não consigo justamente manter o desejo pelo meu parceiro. Então, é uma coisa que eu tenho visto em muito aumento ultimamente. Sabe, as pessoas que não se autorizam e sofrem por isso. Agora, você atribui isso a quê? Quer dizer, a pessoa conseguiu tudo e perde o desejo?
Olha, eu atribuo a várias coisas. Uma, a sociedade de consumo rápida. Se você se dá conta hoje em dia, a gente é assim, a gente sonha que quer ter um carro. Aí namora aquele carro, economiza, não sei o quê, procura, blá, 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 compra o carro. Botou o carro na garagem, aí o carro do vizinho está mais bonito. Aí você já começa a olhar o carro do vizinho. Isso se está traduzindo em várias coisas, inclusive nas relações. O que você vê hoje em dia? Pessoas que estão casadas e querem se separar, não porque estão infelizes, mas porque acham que podem ser mais felizes lá fora. Porque alguma coisa me diz que tem mais felicidade lá fora. Então a gente está vivendo uma falsa expectativa em tudo na vida. No sexo, por exemplo. Eu vejo paciente, gente que chega para consulta e diz assim, não, o meu sexo é uma droga. Por quê? Porque o cara no meu trabalho, ele transa 3 vezes na semana e eu uma. Então eu sou infeliz sexualmente. Entendeu? A gente está vivendo uma cultura hoje em dia de comparação e de consumo rápido, gratificação rápida, que não estamos autorizando-nos a desfrutar o que a gente conquistou, seja em termos de relação de casal ou seja em termos de objetos. A gente quer tudo, entende? E não consegue encontrar essa gratificação. E a outra coisa que eu vejo é a falta de tempo. Isso que eu te dizia. Ou seja, as mulheres não se permitem ter desejo porque estão sobrecarregadas. Agora, na pandemia, não sei você nos lives está vendo isso, mas, por exemplo, saiu uma entrevista, um artigo enorme no Japão, falando que as mulheres estão fazendo uma manifestação contra os homens. Por quê? Porque uma mulher colocou no Twitter 230 coisas que ela fazia na casa e no trabalho, e o marido só 20. Entre trabalho e cuidar. Então, não pode. Ou seja, os homens também não estão cooperando nesse momento. Ou seja, você vê que os homens são 20% da participação no trabalho da casa, né? E a mulher está no teletrabalho, cuidando da casa, cuidando dos filhos, esgotada, cuidando de tudo, e ainda por cima tem que estar linda. Porque eu digo que está linda. Ali, você chega às 11 da noite, você deita na cama, esgotada, olha no relógio, e aquele teu marido que te dá aquela cotovelada ou pega no teu peito e diz, vamos? Ou seja, quem tem desejo com alguém que pega no teu peito? Então eu digo o seguinte, da mesma maneira que muitos homens ou mulheres em relações homossexuais só estão dedicando 20% ao trabalho doméstico, olho aí, porque também só estão dedicando 20% ao trabalho sexual e 20% à relação de casal. Você tem que fazer essa comparação, essa é a boa comparação. Mas é verdade, nós mulheres... Opa. Congelou aqui a Flávia. Flávia. Que você nasce homem já tendo que provar tudo na vida, que você não é gay, que você não vai perder a ereção, que você é macho. Ser homem é muito duro. Agora, a mulher é uma realidade. Então, muitas mulheres também estão com falta de desejo por isso. Aí vem outro lado. Perdão que eu falo muito. Os homens, quando se queixam da falta de desejo, se queixam muito das queixas femininas. Ou seja, chega em casa e não encontra um lugar onde ele é bem recebido e admirado. Ele chega em casa e encontra, você não pagou isso, você chegou atrasado, você não fez isso, você não me ajuda naquilo. Então isso. E a mulher se queixa muito da falta de ser desejada. Não há melhor afrodisíaco que a pessoa que você quer, o teu parceiro, tua parceira, olhar para você e dizer, eu te desejo loucamente. Eu tô louco ou louca para estar com você na cama. Isso vai se perdendo na rotina. Então, muitas pessoas perdem o olhar do outro. E a gente precisa do olhar do outro para melhorar a autoestima, para autoerotizar, para que eu me olhe no espelho e diga, ui, que delícia que eu tô, eu preciso de uma validação do outro. Ô, Flávia, eu sempre costumo pensar e digo, quando às vezes em algumas palestras e coisas, o seguinte, que o importante não é que o outro seja maravilhoso, mas que você se sinta maravilhosa com o outro. Exato, você tem que se sentir desejada. Né? Esse é base. É afrodisíaco quando você tem essa pessoa que... Por quê? Porque isso vem da infância. A gente, quando é criança, a gente precisa do olhar de pai e mãe para crescer. A gente precisa dessa validação. Quando a gente vai e se relaciona amorosamente, a gente acaba buscando o mesmo da infância, porque a gente nunca termina de ter essa criança aqui dentro que precisa ser validada. Então, o que está acontecendo é isso. Quer dizer, eu estou ali com o meu parceiro e o meu parceiro não me está olhando.
Então começa isso a afetar a minha autoestima, começa a afetar a forma com que eu me sinto e vai afetando o meu desejo. É afrodisíaco erotizar-se. Mas para que eu possa me erotizar, eu tenho que me sentir erotizada pelo outro. E é um erro que os casais caem. Exatamente. Agora, Flávia, também tem uma coisa que eu acho que às vezes perturba as relações, no sentido de que as pessoas se sentem, têm uma menos-valia, é porque na vida real é uma coisa, mas às vezes a pessoa vê no cinema as coisas tão mirabolantes que Sim. ela fica assim, como é que eu vou me comparar com aquilo? Eu não sinto aquilo, aquilo não tem essa coisa espetacular. Então a pessoa tem um choque entre a realidade que ela vive e o que ela gostaria de ver, né? A falsa expectativa. E isso não é só na relação. Hoje eu vejo isso no sexo. Eu vejo isso no casal que senta para terapia e o cara acha que sexo é tudo que ele vê na película, no filme porno, tá entendendo? Então ele cria uma expectativa irreal do sexo. E as mulheres criamos também expectativas irreais nas relações. Porque muitas vezes queremos ou acreditamos que um casamento ou viver a dois é aquilo tudo que a gente vê nos filmes e nos livros, e não é. A realidade é outra. Então, eu digo, se você quer se frustrar na vida, se encha de expectativas. É o caminho mais garantido para a frustração na tua vida. Agora, se você não tem expectativa, se você aprende a viver o aqui e agora, palavra de moda, mindfulness, né? Porque vive tendo palavra de moda, dizer que foi orgânico, o empoderamento, agora é reinventar-se e mindfulness. Então, mas o aqui e agora é fundamental. Você não pode estar numa relação fantasiando o tempo todo as coisas. Você não pode achar que a vida é uma novela, que não é. Entendeu? A gente não vai viver feliz para sempre. A gente vai ter todos os conflitos, vai ter falta de desejo em alguns momentos, vai ter problemas sexuais em outros, e estar aberto a isso facilita muito mais quando as coisas acontecem. É muito mais natural que seja assim. Flávia, agora, uma coisa difícil é a mulher acha que ela se abre mais, mas eu pergunto a você, o homem é mais difícil de se abrir na hora dos problemas? Olha, geralmente é a mulher quem leva o homem para a terapia, né? Isso é um clássico. Eles vêm da terapia e tudo mais, quase que como a última tentativa para a gente não se separar. É quando a gente busca terapia, aí já não tem nada que fazer. Mas, por outro lado, aí já não tem o que fazer. Quando a pessoa senta e diz assim, é nossa última tentativa, aí eu digo, bom, então não vai dar certo, porque já esgotaram todas. O que acontece é o seguinte, cada vez mais os homens também estão buscando um pouco de compreensão. Eles estão também melhorando nesse sentido de se deixar falar e abrir. Eu vejo muito homem que tem buscado ajuda terapêutica ultimamente e eu acho isso bonito, porque é muito humilde, é uma humildade muito grande você reconhecer que você não pode com tudo sozinho e que você realmente precisa. Há momentos na vida em que a gente precisa. Cada vez mais está caindo aquele mito de que terapia é coisa de maluco, de gente fraca, de gente boba. Não, todos nós. Né, Flávia? Sexual também, né? Que as pessoas tinham muita receio, assim, vergonha. Era um misto, né? de sentimentos, vamos dizer assim. Porque é quase que dizer que eu não sou bom de cama, entendeu? Eu estou falhando de alguma maneira. Agora, é isso que eu dizer para você, que eu sou machista no sentido que eu digo, o homem, quando nasce, ele já tem que provar que ele não vai falhar nunca, que ele tem um pênis super grande e que ele nunca vai ser gay. Cara, é muito ruim ser homem. Eu digo sempre, os caras vivem esgotados também. Ser mulher é ótimo nesse sentido. E nesse da pandemia, não. E nesse agora, que a gente está vendo a mulherada segurando a peteca sozinha, só com 20% de ajuda, eu vejo isso. O pessoal está preocupado, os casamentos vão acabar depois da quarentena? Vão, se tiver muito desgaste nesse sentido. Se chegar um momento que a mulher se questione e diz, sabe o quê? Eu estou dando conta disso aqui tudo sozinha. Se eu estivesse sozinha, eu trabalhava menos. Se eu estivesse sozinha, era muito mais fácil para mim. Então, pode que algumas relações não suportem essa pandemia por conta disso, mas por cansaço. Prova de fogo, né, Flávia? Essa prova é uma prova de fogo. Você ficar... Porque você não tem aquela escapatória. Saiu para trabalhar, saiu para ir às compras, saiu para fazer o supermercado. Você está ali, né? Você está ali como nunca esteve, nem na lua de mel. Porque na lua de mel, você está as duas pessoas juntas, mas vocês estão interagindo com outros. Vocês estão tendo experiências, vocês estão trocando ideias. Nesse momento agora, eu digo que nós estamos no próprio reality de Big Brother, ou seja, confinados dentro de uma casa e com medo. Porque a verdade é que está todo mundo com medo. Medo de perder o emprego, medo de não voltar a ter uma vida normal, medo de morrer. Tem muita gente que está com medo de morrer.
É verdade. Então, são realidades. Agora, seria muito melhor se os casais pudessem ter uma comunicação aqui nesse momento e poder dividir não só o medo, mas o trabalho em todos os sentidos. O trabalho dentro da casa, o trabalho no sexo e o trabalho no casal. Pois é, vamos falar sobre o trabalho no sexo, que você, Vamos. no livro, você fala, você tem vários casos que você aborda e que você Uhum. faz uma terapia com esse casal para eles recuperarem o desejo. E eu fico perguntando, dá mesmo para recuperar o desejo, Flávia? Dá. Porque a gente fica pensando que o casal entrou num desgaste tão grande que um tem tanta queixa do outro que aquilo acaba sendo um caminho que tem um bloco de gelo no meio, né? Mas olha, você recupera na medida em que você consegue botar o casal outra vez conectado ao passado. Eu gosto muito de usar o álbum de fotografias do casamento, sentar para ver as fotos, tratar de resgatar o que foi que você viu naquela pessoa naquele momento, como você se sentia naquele momento, quando foi o melhor sexo que vocês tiveram. Nós todos temos uma memória erótica, da mesma maneira que temos essa olfativa, que sentimos um cheiro e nos manda ao passado, e um passado positivo ou negativo. A memória erótica também. A memória erótica também existe. Se eu te perguntar agora, Márcia, trata de lembrar a melhor cama que você teve. Ó, você já sorriu, você já começou a sorrir, você já está rindo. Teu corpo já recebeu essa mensagem. É que a gente vai bloqueando. Mas quando a gente começa a ativar a memória erótica, quando a gente resgata no passado esses momentos que valeram a pena, e obviamente tratando a conflitualidade, tem formas de resgatar. Porque o que vai passando é que essa rotina vai fazendo com que eu vou deixando de lado esses momentos. Então, é um trabalho que se faz com o casal de resgate do passado e de ativação da memória erótica. De ativação de algum momento houve algo entre eles. Eu gosto muito de um dicho, né? Uma coisa aqui na Colômbia que se diz donde há cenizas, o fuego está. Onde tem as cinzas, o fogo ainda está. Então você tem que pegar e reativar essas cinzas de alguma maneira. Mas isso é um trabalho que os dois têm que estar dispostos a fazer. Os dois têm que querer fazer. Eu conto no livro casos, um que dá certo, um que não dá certo. Um que dava certo, onde ela passou por um luto muito grande porque perdeu o pai, porque perdeu o útero. Foram muitas perdas no momento e um luto que não foi trabalhado. Então, ela foi matando o desejo dela mesma. Então, quando a gente começou a trabalhar, inclusive esses encontros que eles tinham, como ela se arrumava, nada na vida é espontâneo, tudo é organizado. Quando a gente está namorando, que a gente vai sair com aquele cara ou com aquela mulher que a gente gosta, a gente pensa na roupa, no perfume, no lugar que vai, a gente toma cuidado com todos os detalhes, com a depilação. Aí é tratar de reativar tudo isso que a gente lembra que a gente fazia. Porque é parte de nós. Ou seja, não é que a gente se transforma. A gente não é borboleta, tá entendendo? Que a gente deixou de ser lagarta. Não, a estrutura está aqui dentro. O que passa é que a gente endurece na vida, mas se pode amolecer outra vez. Tanto amolece que quando troca de casal é quando a pessoa descobre, né? Encontra tudo outra vez. Ah, não, tô estreando parceiro ou parceira, agora eu sou outra vez a pessoa que eu era no passado. Ah, tem muito isso, né? Agora, Flávia, você fala também que tem vários tipos de infidelidade, que eu achei muito interessante. E tem alguma infidelidade que afeta o desejo, óbvio, né? Que tem. Até de um cara que não conseguia nem ficar com a amante, mas conseguia ficar com a mulher. E a amante era uma espécie de uma bengala na vida dele. O que passa é que tem infidelidades que são funcionais, né? Por mais difícil que seja escutar isso, é verdade. Tem gente que precisa, às vezes, sair e ter outra pessoa para poder manter a estabilidade com a pessoa de origem. No caso desse cara, a culpa era tanta que ele não conseguia ter uma ereção com a amante. E ele sofria por isso, porque ele queria a amante, ele gostava, era perfeita, deliciosa, não sei o quê, mas ele perdia a ereção com ela por culpa. Então, existem as infidelidades funcionais, que tem gente que precisa trabalhar e entender por que precisa disso. Existem pessoas que têm tanto medo de se comprometer a uma relação que terminam com outras infidelidades, quase que como aquela coisa assim, eu não estou tão preso ou presa, eu posso sair quando eu quiser. Eu tenho outra pessoa é porque significa que eu estou livre. Né? E existe a pessoa que precisa dessas infidelidades também para poder assumir a própria personalidade e dizer que elas estão no comando e que não estão presas
a um casamento ou a um amor ou algo pelo estilo. Aliás, É muito interessante entender a infidelidade. e você falou que tem a infidelidade direta, a indireta, a online, a física, a emocional, a vingança, a de vício, né? E também aquela que precisa para fazer a separação, para largar uma pessoa. Eu achei Isso é muito de mulher, né? Tem muita mulher que não se sente segura para estar sozinha e precisa de alguém como uma muleta mesmo para poder sair de um mau casamento ou uma má relação para se apoiar numa próxima. As infidelidades online, tem gente hoje em dia que mantém amores platônicos, eu não sei nem se é platônico, porque se falam, mandam fotos, mas não se veem, porque está perfeito como está. Está delicioso como está. Existem as outras infidelidades em que a pessoa precisa manter e alimentar essa paixão, esse desejo ali, mas nunca vou a concretizar porque eu não posso. Tudo isso são estruturas que nós, seres humanos, temos com esse medo da fusão, com esse medo a viver uma relação de fato. Só para trabalhar cada caso é diferente. Cada caso é diferente, mas eu achei muito interessante essa sua divisão, entendeu? Em 8 tipos de infidelidade. E outra coisa que me chamou a atenção é que você dividiu a resposta sexual em 4 etapas. Mas isso é uma divisão clássica em sexologia. Você tem o desejo... É interessante falar Claro, porque quando a gente faz terapia sexual, é importantíssimo fazer desde o início. O que a gente faz na terapia sexual? Eu sigo o modelo Ellen Kaplan e Masters and Johnson da minha escola na Itália. A gente proíbe o sexo totalmente, inicialmente. Por quê? Porque tem que tirar o peso, a obrigação de desempenho das duas partes. Então, quando a gente proíbe o sexo, o casal faz assim, ai que bom. Ou seja, não tenho... porque tem tanta cobrança já, tanta frustração e ressentimento que prefere que tire. Aí você começa a colocar passo a passo os comportamentos. Por quê? Para identificar aonde está o problema. Se é na excitação, se é no desejo, se é naquele ponto de não retorno, no orgasmo dificilmente e na resolução também. Porque se você chega ao orgasmo, chegou. Normalmente os problemas estão aqui. E aí você pode identificar por que a pessoa tem um conflito nessas etapas antes de culminar no orgasmo. É muito importante fazer isso, porque pode que a queixa seja uma, mas aí você descobre que, na verdade, é uma queixa que está escondendo outra coisa aí. Está escondendo um outro problema que ela não teve coragem de falar no meio do caminho. Eu achei muito bom a gente poder ler dessa forma, porque é uma coisa assim bem clara. Ó, aqui, cadê o seu livro? Eu já estou falando que você vai ter que... Eu acho que na Amazon pode baixar ele online, para leitura online, mas está em espanhol ainda. Ele ainda não está em português, a gente pode baixar ele pela Amazon e pode ler, porque inclusive eu tenho muita gente da Colômbia que mora nos Estados Unidos e na Espanha e baixa o livro online para ter ele naquele formato Kindle ou no computador ou o que seja para ler. Tá, ótimo. Eu acho que é o seguinte, quando a gente fala de desejo, a gente fala de erotismo, né? E erotismo está muito intrincado dentro dessa situação do desejo. Agora, como é que a gente trabalha o erotismo? Você já falou um pouco dessa coisa de você ficar em casa, mas você tem que se botar perfume, se arrumar. Quer dizer, esse lado de mostrar um cuidado para o outro é fundamental para criar o clima. E mostrar um cuidado para si mesmo, né? Porque se a gente não se autoerotiza, a gente não pode esperar ser erotizado pelo outro. A gente também tem que se erotizar. Aí tem que se autorizar também. E aí entra no meu tema de sexualidade aqui na Colômbia, que é a dificuldade, inclusive, de tocar o corpo ou chamar as partes do corpo como são. Eu digo sempre, você não pode pensar em erotizar se você não tem uma relação fluida de comunicação com o teu corpo. Você não pode passar o resto da vida dando apelidos para os teus genitais. Você tem que aprender a falar os órgãos genitais como são. Você não pode erotizar a perseguida. Você não pode erotizar, entendeu? Não pode. Você tem que ter um nome, você tem que saber falar vagina, você tem que saber falar clitóris, você tem que falar as coisas como são, vulva. Mas essa dificuldade, inclusive na linguagem, é uma coisa que mostra a dificuldade em erotizar também o corpo. Porque eu não me permito olhar e não me permito nomear e tocar. Ou seja, quando trabalho em sexualidade, 95% das mulheres anorgásmicas são mulheres que nunca se masturbaram. E masturbação é fundamental
para eu aprender a erotizar o corpo, a erotizar, a sentir prazer, a de verdade sentir orgulho desse corpo e mostrar para o outro e tratar de seduzir o outro também com esse erotismo. Agora, quando você fala na masturbação, você tem os homens e as mulheres, né? Não só... Mas é que para o homem já é uma coisa mais tranquila, né? Historicamente, o homem sempre se acreditou que o homem tinha mais desejo que a mulher. Mentira. Desejo não tem nada a ver com gênero, desejo tem que ver com personalidade. Libido é como personalidade, cada um tem a sua. Ou seja, não tem uma coisa que o homem tem mais libido que mulher e tem mais necessidade. Mentira. Ou seja, tem um montão de mulheres aí que tem muito mais necessidade de sexo que homem. Agora, a masturbação masculina é uma coisa mais normalizada na sociedade. A feminina feminina ainda é um problema para a mulher se tocar. Ainda é um problema para a mulher aceitar. E eu digo sempre, ou seja, a masturbação é um engatinhar do sexo. Você não pode pensar em uma vida sexual prazerosa se você não engatinhou antes, se você não passou por esse momento de conhecer teu corpo, de saber como ele se estimula, como ele responde e como você gosta de ser tocada. Você não pode esperar uma pessoa de fora para tocar o teu corpo e te ensinar como é teu corpo. É você que tem... Empoderamento! Empoderamento passa pelo corpo, passa pelo sexo. Claro. Eu não posso ser uma mulher empoderada. Eu sou empoderada e de noite fingir orgasmo. Eu não sou empoderada. Empoderamento tem que passar pelo corpo, pela sexualidade. Então é importante isso. Orgasmo, né, Flávia? Como virou assim, às vezes um tabu, né? Falar no orgasmo. Como é que a mulher chega no orgasmo? A mulher finge o orgasmo. Para o homem é uma coisa evidente, né? Como sexóloga, o que você tem falado para as mulheres? Olha, o que acontece é o seguinte, são duas coisas muito interessantes. Primeiro que a sexualidade masculina é totalmente visível, é externa, né? Você vê a ereção, você vê a ejaculação. A sexualidade feminina, como é totalmente interna e ninguém vê nada, é um mistério. Então você não entende muito bem sobre o desejo, a excitação feminina, o orgasmo feminino. E muitas mulheres, ainda com medo de perder o parceiro, preferem fingir e alimentar o ego do parceiro com gritos incríveis. E eu digo, o problema é que aprendem na película pornográfica e falam, oh yes! Já não falam assim, oh yes, yes! Porque creem que yes é erótico. Então, sabe, tem que aprender a conhecer esse corpo para não ter que fingir esse orgasmo. Porque é uma vida muito frustrante de fingir orgasmo e nunca encontrar esse prazer verdadeiro. E é um ciclo vicioso que não sai mais. Eu finjo a primeira vez, ele se sente um super macho, um garanhão, aí eu estou garantindo que ele não vai abandonar, então eu vou continuar fingindo e eu garanto esse homem ao meu lado. Vale a pena? Felicidade, né? Pois é. Felicidade para a mulher. Pois é. É muito melhor ser honesta e dizer, olha, sabe o que, filhinho? Eu tenho que me conhecer, tá entendendo? O tema aqui não é só você. O tema também sou eu. E não passa nada. Agora, a mulher com esse medo constante que tem de ser criticada, abandonada, julgada, mantém esse machismo que é tão comum na nossa sociedade. O garanhão com a mulher que está 10 gritos e 10 orgasmos. E o pior é que hoje, em clínica sexual, chegam os caras e dizem assim, ela tem um problema, porque ela não tem orgasmo daquele do filme que a mulher molha tudo. Aí você tem que ensinar como funciona o corpo, porque os caras hoje chegam na consulta e querem que você encontre uma maneira que a mulher saia ejaculando a chorros, como dizem cá. Ela tem que ejacular a chorros. Eu digo, que isso, cara? Que viagem, você está entendendo? Como ejacular assim em quantidades? É tudo uma falsa percepção e uma expectativa irreal quanto ao sexo que a indústria porno, que é muito boa, porque eu trabalho com porno, eu recomendo porno quando eu tenho pacientes, mas aterrissando a realidade. Olha só, Márcia, eu tenho 1,60 m, eu sou assim de magra, mas eu tenho essa vozeirão. Eu tenho um vozeirão, assim, né? Então eu falo. Então, em televisão, né? Eu falo, televisão, rádio. Quando eu chego nas conferências, no palco, uma das primeiras coisas que me falam, você é tão pequenininha. As pessoas têm que entender que na televisão, no rádio, existem recursos para aumentar, que a gente cresce, tudo fica grande. Os genitais ficam enormes, as respostas sexuais são enormes. Então a pessoa tem que entender que o que vê naquele filme não é real.
São efeitos de luzes, não é real. Aquilo é outra coisa. Agora, Flávia, você falou aí do porno, eu queria falar o seguinte. E as coisas do fetiche? Que tem gente que é muito ligada nisso, né? Uhum. Isso ajuda o relacionamento ou isso pode deturpar o relacionamento? Mas aí tem que ver o que é esse fetiche. O fetiche é uma preferência ou é uma dependência? Porque tem uma diferença grande. Ou seja, eu ter uma preferência me excita loucamente que a minha mulher esteja com salto alto, nua na cama. Ok. Mas se ela não tiver de salto alto, eu também me excito. E também tenho orgasmo. A outra coisa é, eu não consigo ter uma ereção se ela não tiver de salto alto. Então tem uma diferença muito grande entre uma preferência e uma dependência. A dependência é complicada. Por quê? Porque a dependência escraviza. E quando te escraviza, você também não tem prazer, no fim das contas. Você tem necessidade de tirar essa ansiedade de dentro de você. A preferência vem aqui como uma alternativa de prazer, algumas vezes, que é muito válida. E dentro das fantasias. Ah, mas acontece que eu só tenho fantasias eróticas, que eu estou fazendo um trio, mas eu não quero fazer um trio. Ok. E qual é o problema de você dar renda solta às tuas fantasias? Você dá liberdade a fantasiar o que você quiser. Ou seja, o nosso imaginário é infinito. E é nosso. E é justo. Não tem certo ou errado nas fantasias eróticas. Tem que acabar essa ideia de que se eu estou fantasiando com uma orgia, é porque eu sou uma má pessoa e minha sexualidade vai embora e nunca ninguém pode saber. Aí eu começo a me proibir essas fantasias e me proibir o desejo. Porque eu tenho tanto medo que isso signifique que eu sou uma má pessoa ou que eu vou enlouquecer que eu não me permito. Gente, cada um tem o imaginário que tem. O fato de eu imaginar não é que eu vou botar em prática. O que é o imaginário erótico? Você falou isso. O imaginário não define, que define são as suas ações, vamos dizer assim. Mira, olha, o imaginário é esse lugar que a mente vai e o corpo não tem intenção de visitar. Eu posso ter fantasias eróticas com o meu vizinho, com o meu chefe, tá entendendo? Com quem eu quiser, são minhas fantasias. Mas não significa que, eu quero colocar em prática, 2, eu sou uma má pessoa. Sabe como é que funciona o tema do imaginário erótico, que as pessoas não se autorizam? Eu vou ter sexo. Eu vou me excitar com essa cena da orgia, com swinger, com o que seja. Ui, que delícia. Eu uso para me excitar, eu me excito, eu tenho um orgasmo e depois todo mundo do swinger vai dormir. A galera da orgia foi dormir e eu vou viver. Eu vou cozinhar, vou trabalhar, vou viver normalmente. Você está entendendo? É assim, a gente tem que fazer pazes com a nossa mente. Se a gente faz as pazes com a mente, as coisas são mais normais. Ô, Flávia, você realmente é uma pessoa que toca em todos os assuntos de uma forma clara, fácil e é revolucionária no que E é isso que é engraçado. Todo mundo acha que no Brasil a gente está falando igual. Eu digo, não, gente, no Brasil não é assim. No Brasil a gente é muito fechado também, às vezes. Minha família brasileira, todo mundo está no Rio, todo mundo mora no Brasil, entendeu? E eu vejo, quando eu lanço o livro, as minhas tias olham, né, o livro assim, um pouco preocupadas e tudo mais. Mas, gente, é que eu digo assim, a sexualidade é muito fácil, é muito descomplicada. Somos nós quem complicamos. E para quê? Para nada. Agora, Flávia, a gente falou muito em sexualidade. E o romantismo? Onde é que entra nessa hora? É lindo, mas são 2 pulsões diferentes. Amor e sexo são pulsões diferentes. Eu não sou autoajuda, tá? Eu não sou da galera da autoajuda, eu não sou paz e amor. Eu sou muito pragmática com o tema de amor e tudo mais. Toda vez que eu pergunto, mas eu só posso ter sexo com amor. Que pena! Ou seja, meter um condicionamento machista na tua cabeça e você está deixando de viver, está deixando de desfrutar da sexualidade. Porque a verdade é que todos nós podemos ter sexo sem amor, sim. Temos um corpo que responde, temos um imaginário, temos desejo. Se eu vou me proibir, é outra coisa. Agora, amor e sexo, delicioso se estão juntos. Como comer o bolo da mamãe é delicioso. Mas eu não deixo de comer bolo e desfrutar e ter prazer se não foi mamãe quem fez. Entendeu? Ou seja, eu posso ter sexo sem amor, sentir prazer, sim. E as mulheres ficam danadas. Não, eu não posso, eu não posso. Não, você não pode, claro que não. Meteram na tua cabeça que você não pode, você não quer tirar. Mas, Flávia, tem pessoas que alegam que também o sexo sem nenhuma relação de, vamos dizer assim,
pessoal, uma coisa muito impessoal, também pode levar depois a pessoa a se sentir um pouco vazia. Ah, ok. Então, páginas como Ashley Madison, que tem milhões de inscritos, aplicações como Tinder, como Happn, então as pessoas realmente estão tendo 1000 relações. É a fantasia da mulher que vê filme porno, depois eles terminam casando. Não vejo porno porque não tem casamento no final. Gente, isso tudo é ideia que a cultura mete na cabeça da gente, e pior, são ideias machistas. A gente não se dá conta de um micromachismo como entra. Isso é micromachismo, que vai colocando essa coisa na nossa cabeça. E não é verdade. Ou seja, Márcia, por que muitos homens, desculpa, preferem prostitutas para ter prazer? Porque não tem que se preocupar justo com isso. Não tem que estar preocupado com o prazer dela, não tem que ter um desempenho, não tem que dar resposta, não tem nada. Então não tem relação. Aonde está o vazio aí? Não está. Não, tá uma relação comercial, vamos dizer. Exato. E aí não tem vazio. Comercial. E Ashley Madison, que é o portal dos infiéis casados, o maior portal do mundo, que é uma barbaridade, os milhões. Dos infiéis casados? Você não conhece? Ashley Madison. Perdão, o Brasil deve ter como 10 milhões de inscritos. É uma página... É uma página só para casados, para encontros sexuais. Totalmente secreta, claro. Inclusive, faz como 5 anos, teve um escândalo desses Wikileaks da vida, que um hacker entrou e pôde vazar alguns dados de pessoas inscritas na página. Claro. Então, o Ashley Madison, que no Brasil tem uma população enorme, e perdão, não é só no Brasil, depois a Argentina, o Chile, o México, a Colômbia, também nos Estados Unidos, mas em termos latino-americanos, que eles mandam sempre as estatísticas. É incrível. Ou seja, são pessoas casadas que se conhecem ali, no mesmo esquema de Tinder e tudo mais, têm uma confidencialidade, têm os seus encontros de sexo e sem compromisso. Olha, tem muita gente aqui explicando que não conhecia, viu? Tá aqui chegando. E vão entrar agora, né? Vai aumentar para 15 milhões. Agora. AshleyMadison.com, o maior portal. Sabe como é que é o logo deles? Flávia, o logo deles é: a vida é curta, tenha um caso. Life is short, have an affair. É o logo deles. Tem aqui uma pessoa dizendo chocada. Não se choca, não. Então, coach tá Não, é que é verdade, quer dizer, então, essa coisa de que, não, a pessoa pode sentir um vazio. Não, a pessoa não pode, a gente quer que ela sinta um vazio. A gente quer que ela sinta um vazio porque a gente quer a ordem. A gente tem medo da anarquia nas relações, a gente tem medo da anarquia no sexo. A gente acha que se a gente abrir a nossa cabeça e todo mundo abrir, o mundo vai enlouquecer, mas não vai, gente. A melhor forma de controlar uma sociedade é através da sua sexualidade, através da sexualidade. Olhe na história. Toda vez que um povo você quiseram controlar, se controla com sexo. Você consegue cidadãos obedientes, tranquilos e incapazes de se rebelar. Por quê? Porque esse motor do desejo, esse motor da sexualidade é livre. E isso mostra a liberdade da pessoa. Você, quando entra em contato com prazer, quando você sabe o que é o prazer, você se sente livre, você se sente autônomo. Ô, Flávia, tem aqui a Mariana Santos, está perguntando qual é a relação que você acha entre o pornô e o machismo? Olha, está mudando muito. Obviamente que a indústria porno, como também o mercado, sempre foi muito focado nos homens, né? É tudo mete-saca no porno, né? O porno é igual, né? Mete-saca, não tem nem casamento no final, não tem romance, não tem nada. E a indústria porno também, quer dizer, a roupa íntima, o vibrador, é tudo para estimular os olhos masculinos. Por quê? Porque o estímulo masculino entra pelos olhos. Mas isso está mudando. Está mudando de tal maneira que hoje em dia você tem no porno novos diretores, mulheres, e que estão fazendo uma outra proposta de porno. Tem uma que eu particularmente adoro e sigo, se chama Erika Lust, está em Barcelona, premiadíssima, ela só trabalha com mulheres. E o porno dela tem o mete-saca, obviamente, mas tem uma coisa que nós mulheres gostamos: pele, sensações. Então, ela trata de mostrar a câmara naquele momento em que toca o corpo, naquele momento em que as mãos deslizam,
Sabe como é? Um pouco da literatura erótica. Por que 50 Sombras de Grey teve sucesso? Não era um grande livro, é uma porcaria de livro, mas teve sucesso porque as mulheres começaram a viajar enquanto liam. Quando o cara contava o sadomasoquismo, porque eu senti isso, porque o perfume, porque o ruído, o sabor, para nós é importante esse tipo de estímulo, porque nosso estímulo passa pelo ouvido e passa pela pele. Então, hoje você está vendo na indústria porno uma preocupação em pele, em mostrar outros aspectos, e por isso as mulheres estão se saindo muito bem dirigindo filmes porno hoje. E no mercado porno, você está começando a ver vibradores, que não é mais aquele de 4 metros, autolimpante, 4 cabeças autolimpante de antigamente, não? Que o cara chegava em casa com aquele vibrador. Não, eu digo sempre, aquele vibrador enorme, autolimpante, não sei o quê, porque o cara se estimulava vendo. Hoje, os vibradores, a indústria do vibrador, ele está preocupado com clitóris. Então, todos os vibradores hoje em dia tem, seja um massageador de clitóris, hoje o pacifier, que é a bomba do momento aí, vou dar um dado para vocês. O grande brinquedo sexual do momento é um succionador de clitóris alemão que está vendendo como água e eleva o prazer feminino, se chama Satisfyer. Vocês conseguem nas páginas porno, todo o mercado porno vende o Satisfyer. E já estão o Lelo, que é uma empresa sueca, dos vibradores de design alto nível, já tem também o vibrador com um succionador de clítoris acoplado. Então, já estão preocupados hoje em dia na indústria de vender objetos que, de uma certa maneira, a mulher possa satisfazer. E não só mete e saca do filme porno, que o homem vendo baba, não? E se excita. Quer dizer que essa visão que você falou dessas mulheres diretoras de filme pornô femininas é uma coisa muito mais adequada para a mulher, porque eu achei interessante que você falou, o homem se excita pelos olhos e a mulher é pelo ouvido e pela pele, pela pele. E pelo que a gente é tocada. A gente necessita ou a gente precisa ser tocada no corpo. A gente precisa escutar para poder se excitar. E não são todos os homens que têm isso muito claro, porque como estímulo... Por que uma revista feminina não tem sucesso? Porque sai o cara pelado na revista, a gente morre de rir, a gente olha, mede, vê o pinto do cara, ri pra caramba, mas a gente não se excita. Então as revistas masculinas têm sucesso porque sim, o estímulo entra pelos olhos. Qualquer um que trabalha com marketing sabe disso. Para vender produto para homem, basta botar a mulher semipelada ali, né? Fazendo caras e bocas, porque chama a atenção dele. É mais fácil, né, falar? Chama a atenção, entra tudo pelo olho, e nós não. Então a indústria está se moldeando já nos últimos anos, vendo que, primeiro, nós somos o grande mercado consumidor, e depois que vale a pena financeiramente investir no prazer feminino. Você hoje em dia, com essa revolução de vibradores que estimulam clitóris, é impressionante. Esse Satisfyer é a bomba do momento. Os caras alemães que fizeram isso estão milionários. É interessante que você trata isso tudo como instrumentos do seu trabalho como sexóloga, né? Então, claro. Você, na verdade, você inclusive indica para as suas clientes, né? Não só indico. Eu digo o seguinte, eu trabalho, esse corpinho aqui está a favor da ciência. Então, esse corpinho aqui prova tudo que sai no mercado, tudo. Porque me mandam, não estou brincando, me mandam do Canadá, me mandam da Suécia, de várias partes do mundo, me mandam para provar. E quando eu provo e gosto, eu realmente recomendo. Eu tenho uma linha de produtos, mas eu tenho lubrificante à base de água para mulher, para ressecamento vaginal. Eu tenho gotas para estimular o clitóris, umas gotas com canela e flor elétrica, que me custou um trabalhão encontrar. O laboratório elétrica, Flávia? Tem uma flor na Amazônia, tanto nossa quanto colombiana, que quando você tira o extrato, ela dá uma picadinha, assim, como um salteadinho. Então, essas gotas que eu tenho de prazer, você coloca no clitóris, e aí faz com que o teu clitóris, uma vasodilatação, e começa a mover e esquentar o clitóris. Eu tenho essas gotas e tenho um azeite de chocolate para massagem erótica. Esses produtos eu lancei há 3 anos atrás, estou trabalhando no lançamento de outros mais, mas sempre focada na mulher. Porque eu digo sempre, o mercado é machista.
O mercado não estava preocupado com prazer feminino. Ou seja, a mulher compra roupa interior cheia de renda, incômoda, porque não tem nada mais incômodo que roupa interior sexy, né? Aquela tanga metida na bunda o tempo todo, aquele sutiã que não agarra nada. É um saco. Mas a mulher investe nisso para estimular os olhos do parceiro. A mulher investe no maldito vibrador 4 cabeças autolimpante para o cara se excitar. A mulher investe nas bolas tinas para o cara se excitar. Ou seja, tudo que a gente faz e está no mercado é para que eles fiquem excitados, não a gente. Então, eu tenho esse foco muito feminino para que a mulher possa desfrutar do prazer de verdade no sexo. E conhecer o corpo e empoderar-se do seu corpo de maneira orgânica. Olha, Flávia, você tem que lançar o seu livro aqui no Brasil. Viu? Eu quero! Aqui, onde é que você tem esses produtos? É na Colômbia, gente. Gente, é que eu estou na Colômbia, aí vou falar aqui no pessoal. O mercado brasileiro é muito difícil, é muito fechado. O mercado no Brasil é fechado para quem é de fora. Não, é que é engraçado isso, né? De verdade, é uma vontade que a gente tem, mas é um mercado bastante complicado para entrar. Não é um mercado aberto para produtos do exterior, não. Não é fácil. Ô, Flávia, você está onde na Colômbia? Tem gente perguntando. Bogotá. Eu moro em Bogotá, na capital. Deixa eu dar aqui um resumo rápido técnico da minha vida dos brasileiros que não me conhecem. Eu saí do Brasil há muitos anos, eu me casei com um diplomata, nós fomos para Roma, vivemos em Roma 5 anos e meio, onde eu me formei sexóloga, eu me formei em Brasília, na UNB, depois eu fui para Roma, fiz 4 anos de sexologia, morei lá em Roma, de Roma eu fui para Nova York, morei em Nova York 3 anos e meio, onde eu atendia pacientes, fiz alguns cursos e tudo de sexualidade masculina, e depois nós viemos para Bogotá. E em Bogotá, ele terminou se aposentando. Nós decidimos ficar morando em Bogotá, levamos aqui 14 anos, 12 por conta própria e 2 que ficamos aqui no trabalho dele. E aí, essas coisas da vida, entendeu? Ou seja, uma coisa foi levando a outra, eu comecei a trabalhar em meio de comunicação por acaso. Não é que eu busquei, eu ia para congressos médicos e um dia me chamaram do canal de televisão, da Caracol Televisão, para uma entrevista na Notícias, sobre um governador de Nova York que saía com prostituta. E daí me fizeram um convite para o programa matutino, que se chama Dia a Dia, e eu fui umas 3, 4 vezes, e aí me propuseram, me fizeram a proposta de fazer uma sessão fixa 2 vezes na semana. Depois de 2 meses já estava 5. E 12 anos depois, eu digo, os colombianos têm uma paciência enorme, porque me veem todos os dias, me escutam todos os dias há 12 anos aqui nos meios de comunicação. Mas e eu me sinto feliz. Sim, é porque eu tenho um carinho enorme pela Colômbia por isso, porque eles me receberam com os braços abertos. Entendeu? Então eu sou aqui a brasileira deles que fala de sexo. E então, como eu te disse, me perdoam porque eu sou brasileira. Ô, Flávia, olha, eu adorei a nossa live. Eu também. Máximo, falou sobre tudo, deu dicas, esclareceu. Olha, foi fantástico. Graças. Vamos repetir lá na frente. A gente pode falar sobre outros assuntos. Tem Vamos. Também está permeando aqui no seu livro que eu vi, que é a infidelidade, que a gente passou só por alto, e você tem um capítulo inteiro sobre isso. E eu quero escrever ainda um livro sobre isso. Acho que vai ser o próximo livro, depois da pandemia, vai ser Infidelidade. E eu quero dizer o seguinte, eu estou muito feliz, porque eu sou sua fã. Você, desde que eu morava no Brasil, eu te vi em notícias, eu via você apresentando, eu vi você na manchete, eu via você em todos os lados. Quando eu vi que você me escreveu, eu falei, cara, eu não estou acreditando. Falei, não, você trote. Uma maravilha. A nossa live. Olha, vai cair, porque ela fecha de repente. E eu quero agradecer muito você, que foi o máximo. E vamos eu a você. Flávia. Obrigada, eu adorei também. Quem não me segue, @Flávia Santos. Tô no YouTube, tenho canal no YouTube com vídeos. Tô no Instagram, no Twitter, no Facebook, aonde vocês quiserem eu tô. Eu sou multifuncional. Ela é ótima. Obrigada. Adorei te conhecer. Eu também adorei falar com você e te conhecer. Um beijo grande, Flávia. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Gente, vai cair, já sabe como é que é. A gente acaba rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Ela deu um show. E amanhã eu estou de volta às 18 horas aqui com vocês de novo, tá bom? Um beijo carinhoso para todos. Tchau.